Olá, tudo bem? Vamos começar mais um momento aqui para compartilharmos do amor de Deus pela sua palavra. E você que está assistindo pelo canal do YouTube, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve aí. Se você está gostando também de assistir essas meditações aqui na palavra de Deus, compartilhe com outras pessoas aí na sua rede social. O tema hoje é algo bem relacionado à sua atitude e à minha atitude. Eu me importo. Você se importa? É muito abrangente quando nós tratamos uma questão como essa. Mas importar conosco mesmo, importar com as pessoas que convivemos, importar com as condições das pessoas de um modo geral, faz parte do meu cotidiano, faz parte do seu cotidiano. Mesmo que a gente possa vir a negligenciar isso, indiscutivelmente isso está dentro da história da minha vida, dentro da história da sua vida. Existem muitos textos na palavra de Deus que nos permite refletir sobre esse tema. E eu escolhi um deles que está no livro de Reis. O livro de Reis, ele narra a história dos reis de Israel. E o segundo livro de Reis, que vem trazendo a narrativa da história desses reis, no capítulo 6 e o capítulo 7, ele fala sobre a história de um rei de Samaria. Na época, o reino de Israel ele era dividido em duas regiões, seja Samaria ou seja Judá. E o rei de Samaria ele estava vivendo um momento terrível. O rei da Síria havia provocado eles e o rei da Síria havia prometido que estaria o exterminando. E a atitude que ele fez naquele momento foi anunciar que estaria invadindo Samaria e estaria então colocando todo o temor no coração daquele rei e também do seu povo. E ele, antes de ir para a guerra, ele fez algo que todo plano de guerra normalmente faz. Ele sitiou Samaria e colocou o seu exército impedindo que saíssem da região ou entrassem nela tanto pessoas como mantimento. E isso traz o caos. A inflação veio, a escassez de tudo tomou conta e a pressão veio sobre aquele rei. E o que a gente quer destacar são alguns personagens que esse texto está nos destacando. Não apenas o rei da Síria, não apenas o rei de Samaria, mas também a pessoa de um profeta, que é o profeta Eliseu, e também a pessoa de alguns leprosos, enfermos, pessoas que estavam já vivendo à margem de Samaria, porque a sua enfermidade era trágica, era contagiosa e não podia já viver no contexto social. E o que aconteceu? O rei de Samaria, ele logo colocou todo tipo de ansiedade, todo tipo de obstáculo para o seu próprio povo. Ele colocou o temor, ele colocou a ansiedade, ele colocou o povo sem nenhuma perspectiva e ele procurou justificar o trauma que estavam vivendo, tentando achar culpados. E com isso, ele se tornou o seu povo mais fragilizado ainda. Mas havia ali um momento de equilíbrio na vida de uma outra pessoa, que era o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu, ele procurou transmitir uma mensagem para o povo e para o próprio rei para procurar se tranquilizar, que haveria livramento da parte de Deus, mas que eles precisariam entender, a aprender a confiar em Deus, que quando chegou então o limite da sua condição humana de fazer e de exercer, começou então ali, ou começaria ali, a obra de Deus a ser executada. E foi ouvido? Não, não foi ouvido, não foi creditado, mas mesmo assim o profeta, ele foi e agiu e procurou agir, e ele clamou a Deus, e Deus agiu pelo clamor do profeta. E a Bíblia, na sua narrativa, ela fala que na noite
que seria a noite do preparativo final para que o rei da Síria pudesse então invadir Samaria, Deus mandou um exército que pudesse então colocá-lo sobre um temor. E eles tiveram seus olhos abertos para ver como Deus opera no seu espiritual. E eles viram o exército de Deus que espiritualmente estava preparado para derrotá-los. E fugiram, e largaram tudo para trás. E o profeta então anunciou que eles não seriam derrotados em Samaria. E ninguém acreditou. E o rei, inclusive, colocou uma fake news, uma mentira para o seu povo e fala: não saiam, não vão, não escutam o profeta, porque se vocês saírem daqui, vocês vão morrer. Vocês serão destruídos. Porque havia chegado uma notícia para o rei e para o seu povo de que o arraial onde estava o exército da Síria, não havia mais ninguém, que eles haviam largado tudo para trás, haviam largado comida, haviam largado seus pertences, a sua fortuna e foram embora. E quem é que tinha ido lá? Os leprosos, aqueles que viviam fora da cidade porque tinham sido expulsos, mas tinham ouvido o profeta e acreditaram. E foram até o arraial dos sírios, chegaram lá e encontraram tudo realmente como o profeta havia falado. E voltaram para Samaria, anunciaram ao povo, anunciaram ao rei, mas mesmo assim o rei não acreditou. O rei desacreditou e falou uma grande mentira para que o seu povo não saísse e não fosse lá desfrutar. Aí precisou que o profeta viesse novamente e desse a condição a eles para que os seus olhos pudessem ser abertos e ver o poder de Deus, o milagre que estava ali acontecendo. E então o rei, ele diante daquela situação, da palavra do profeta e da própria palavra dele mesmo, e que tinha sido anunciado pelos leprosos, ele falou assim: então eu vou mandar alguns homens, apenas alguns homens, para ir lá e confirmar isso. E quando eles foram, voltaram e viram com os seus próprios olhos o que Deus tinha feito e anunciou. E aí sim, a partir daí, o rei foi e proclamou o povo e autorizou o povo para ir aonde era o arraial dos sírios, aonde tinha o alimento, aonde tinha os seus bens, para então trazer e conseguir trazer provisão e suprimentos para Samaria. Mas o mais interessante disso tudo, quando o rei resolveu fazer isso e quando ele quis sair para ele ir também, ele morreu pisoteado, porque o povo saiu e não deu nem atenção a ele, e ele morreu pisoteado. Ele morreu pela sua própria arrogância, pelo descrédito, por não confiar, porque ele, sendo um rei de Samaria, um rei de Israel, ele já tinha na história de reis tementes a Deus o suficiente para acreditar que o clamor a Deus é o poder para trazer a vitória ao seu povo. E hoje nós estamos aqui, talvez como um dos menores profetas de Deus, para falar a mesma verdade. De tudo aquilo que possa ser trazido e falado de mentira, trazendo ansiedade, trazendo temor às pessoas, trazendo caos na vida das pessoas. O que Deus tem levantado pela palavra dele é uma palavra de consolo, para que a gente possa confiar em Deus, para que a gente possa acreditar naquelas pessoas que ele levantou para fazer o bem às outras pessoas, para aquelas pessoas que ele verdadeiramente levantou para poder ser ajudadores. E olha que Deus faz a obra dele, não pelos grandes, mas ele faz pelos pequenos, para demonstrar que a arrogância dos grandes será o motivo da sua derrota. Então o olhar seu e meu nesse tempo tão difícil que também a gente vive, é olhar para aqueles pequenos, mas poderosos, que diante da sensibilidade, da necessidade dos outros, estão levando uma palavra de esperança, uma palavra de amor, uma palavra de socorro e mostrando o caminho aonde está a verdadeira vitória, o verdadeiro alimento. Mesmo que a nossa vida
possa passar pelo risco iminente da morte, todos nós morreremos. Mas o que Deus nos deu foi a certeza de, se buscarmos a Ele, não permaneceremos na morte, mas nós ressuscitaremos com Cristo. Então Jesus, Ele é a anunciação não só dos profetas, não só dos apóstolos, mas Ele é a anunciação da igreja que prega o verdadeiro evangelho. E Ele é a anunciação daquilo que Ele mesmo veio como Deus da forma de homem para falar do propósito de Deus. Então a tua solução, a minha solução, está na confiança em Deus, porque Deus não deixará aos seus filhos, às suas filhas desamparados. Confie em Deus. Essa é uma palavra de esperança. Ore uns pelos outros. Ore para aqueles que estão tristes, para aqueles que estão sofrendo, para os necessitados, porque Deus tem aberto os olhos daqueles que têm o buscado para ver a esperança de que a provisão de Deus continua vindo e continua suprindo a necessidade das pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, a sua história. Eu confio, eu acredito. Creia, confie, acredite. Deus te abençoe.